Reis, capítulo 7, do verso 1 a 9. Quem achou, diga amém. Antes da palavra, eu queria compartilhar com os irmãos uma necessidade, como igreja que temos. Irmãos, é muito comum nós não sabermos enxergar os nossos próprios erros como igreja. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma cultura, e nós fazemos parte de uma cultura pecaminosa. Nós nascemos numa cultura pecaminosa. Nós nascemos numa cultura pecaminosa, e é comum a gente ser igreja e ser uma igreja que vive numa cultura contaminada, e nós somos contaminados por essa cultura. Então, como disse Isaías, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então é muito comum nós sermos uma igreja, apenas mais uma igreja, que na hora da pregação e da palavra, a gente fica esperando alguma coisa que vá nos favorecer, nos abençoar, que vá tratar dos nossos particulares, que são finitos, que são humanos. Muito comum isso acontecer. Fazer o quê? Mas nós podemos mudar isso. A gente muda isso quando a gente, primeiro, ganha consciência de que nós estamos, ou podemos estar, e temos que vigiar para que não estejamos caminhando numa direção errada. Muito comum. Eu, como pastor, eu não tenho medo de pregar o que a Bíblia diz. Porque a nossa geração, ela gerou uma igreja consumista. Uma igreja consumista. Então você vem para a igreja, o que a igreja pode me dar? O que eu vou receber? O que eu vou aprender para aplicar na minha vida para eu prosperar? Para o meu casamento melhorar? Por quê? Porque eu estou aqui para a minha vida melhorar, pastor. E eu espero que o senhor pregue alguma coisa para a minha vida dar uma melhorada. Ou de ordem administrativa, psicológica, espiritual, relacional, não importa. Eu quero os passos para a minha vitória. Isso, irmãos, você não vê isso na Bíblia. A igreja do Novo Testamento, ela não vivia isso. Você tem uma ideia? Eles nem oravam por solução de problemas. Senhor, soluciona esse problema. Eles não oravam por isso. Eles oravam, Senhor, enquanto a gente está no meio dos problemas, dá intrepidez e autoridade para a gente continuar pregando o Evangelho. Então, eu quero que você ore comigo, porque é impossível fazer isso sozinho, para que nós nos tornemos uma igreja, ou pelo menos desejemos, ainda que seja uma utopia, mas que a gente se mova na direção de sermos uma igreja bíblica, uma igreja segundo o coração de Deus, onde, por exemplo, talvez a gente passe aqui 3 meses, 1 ano, pregando sobre como é que a gente pode agradar melhor o nosso Deus. Será que você aguenta isso? E não falar sobre alguma coisa que vá fazer cócegas ou que vá lhe favorecer, particular, individualmente no seu mundinho? Será que a gente aguenta isso? Ou falar sobre missão, sermos uma igreja missiológica, onde nós paramos completamente de olhar para nós, para o nosso umbigo, e nós olhamos para os carentes, para os necessitados, material e, sobretudo, espiritualmente. Então, isso é um problema, isso é um desafio que nós temos. Nós temos que orar para amadurecermos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre as duas coisas. Quero dar uma visão sobre a nossa real necessidade, um problema que acontece recorrente no nosso meio, mas também quero ajudar os irmãos, deixando algumas orientações sobre o que fazer quando a vida se torna um caos. Mas nós não estamos aqui para nos darmos bem, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui, irmãos, para servir a Deus. Nós não estamos aqui para resolver os nossos probleminhas, nós estamos aqui para desenvolvermos a nossa salvação. É certo que Deus resolve os probleminhas. Quantos de nós temos sido abençoados? Quantos de nós não temos sido curados? Mas isso é consequência, irmãos. Isso não é o número 1. Então, como igreja, eu tenho essa utopia. A gente tem que melhorar como igreja. Nós precisamos melhorar como igreja. Eu vou me fazer entender quando compartilhar com os irmãos. Mas antes, vamos ler 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 9. Diz assim.
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam. E fugiram para salvar a vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Senhor Deus e Pai, fala conosco, dá-nos consciência da missão, maturidade para discernirmos o que estamos fazendo, Senhor, se estamos fazendo bem, se estamos fazendo certo. Orienta o nosso coração, orienta as nossas vidas, faz-nos uma igreja segundo o teu coração, uma igreja bíblica. Somos falhos e pecadores, não temos a pretensão de sermos a melhor igreja, até porque jamais poderíamos, mas nós queremos ser uma igreja que pelo menos sabe dos seus erros, dos seus pecados e quer acertar, e quer se santificar. Santifica-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Podem sentar. O que fazer, meus irmãos, quando Deus não intervém? O que fazer quando o sofrimento parece ultrapassar os limites da nossa alma? O que fazer quando a injustiça, dor, perda, parece explodir o nosso coração? O que fazer diante de cenários desesperadores, estonteantes? O que fazer quando não se sabe o que fazer quando a vida se torna um caos? O que a gente faz? Esse texto, irmãos, ele pode nos ajudar em duas direções. Primeiro, irmãos, antes da fundação de Samaria, Israel ela teve outras capitais. Por exemplo, na época de Jeroboão, a capital era Siquém. Quando Baasa subiu ao poder e assumiu o trono, ele transferiu a capital para Tirza. Ainda, Onri, quando assume o poder, na sua dinastia, sobe o poder e reina 6 anos lá em Tirza mesmo. Mas depois desses 6 anos, ele transfere e edifica uma nova capital chamada de Samaria. Todas as que antecederam Samaria eram edificações muito simples,
um ambiente meio que rural, nada urbano, mas essas não possuíam edificações monumentais, nem prédios públicos e administrativos, também não havia instalações suntuosas, palácios, nada disso. Samaria, sim, cidade próspera. E essa se torna, então, uma ameaça para os povos inimigos. Ela foi edificada com projetos complexos. Inclusive, na história veterotestamentária, na perspectiva da arquitetura, dá-se uma ênfase a Samaria, principalmente na gestão de Onri. E um dos cenários, irmãos, desse tipo que eu digo para os irmãos, de caos, de catástrofe, de fome, ele se deu aqui em Samaria. Ela ficava mais a norte de Israel, sendo ela a capital de Israel. Ela foi cercada. Na cronologia bíblica e do Novo Testamento, ela é decrescente, contando, ao aproximar-se a vinda do nosso Senhor, 800 anos mais ou menos antes de Cristo, Ben-Hadad, rei da Síria, ele usa da estratagema das mais infalíveis e das mais cruéis que existiam na militância. O que ele faz? Ele cerca, ele sitia a cidade. E essa era uma das empreitadas militares mais injustas e cruéis. Ao cercar a cidade com um poder bélico, com uma infantaria, com flecheiros, com uma cavalaria incomparável, deixando defasado essa competição, ele então cerca completamente a cidade. E o exército se acampava e nada entrava ou saía. Inclusive, se houvesse algum rio que alimentasse a cidade, esse rio ou ele era destruído ou ele era desviado. E aí essa cidade então era secada completamente. Obviamente, logo que vinha, a fome logo chegava. Todo o comércio internacional cessava, nada saía, nada vendia, nada se comprava. Nenhum viajante, nenhuma importação, nenhum estrangeiro, nenhum translado, não entra comida, não entra nada. E as plantações, por exemplo, muitas delas fora da cidade, em ambiente mais rural, também foram todos destruídos e nada entrava e nada saía. E aí, irmãos, a fome chegava, depois de muitas mortes, a cidade só restava uma coisa, se entregar. Porque se a cidade não se entregasse, morreriam todos de fome mais cedo ou mais tarde. Então, essa cidade, elas se entregavam. Uns eram assassinados, outros escravizados, e todos os bens eram saqueados. E esses passavam a ser colonizados, ou escravizados, ou mortos. No contexto de Ben-Hadad, rei da Síria, era mais ou menos 120 mil soldados acampados durante muitos meses. Na verdade, esses soldados, como quem tem uma tenda, como quem acampa, eles se mudavam para uma distância segura, segura dos flecheiros da cidade, para não serem alcançados pelas flechas. Eles acampavam numa distância segura e moravam ali ao tempo que fosse necessário. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até a virada da estação, até antes que a chuva volte. Eles ficavam ali. E a cidade ia minando. Meus irmãos, era muito triste. O pavor tomava conta de todos ali. E nesse texto histórico, verdade de Deus aqui, nós encontramos, irmãos, pelo menos 3 paralelos com a sociedade de hoje. Há 3 coisas que aconteceram lá que continuam acontecendo hoje. Primeiro, o mundo de hoje também existe em completo desespero. Desespero espiritual, desespero social. Nós não podemos tirar por nós, Brasil, mas olhar para o cenário internacional é um completo desespero. Não podemos olhar, irmãos, nem para o sul e nem para o sudeste, mas para os cantões do nordeste. Nós temos que ver, e do norte, o total desespero e miséria que vivemos. Você tem uma ideia? Está aqui em tela, versículo 25, desse capítulo 3 de Reis, está dizendo que houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Os mais bem favorecidos, que ainda mantinham em casa alguns valores monetários, dinheiro de circulação,
Esses compravam uma cabeça de jumento, que nem fazia parte nem fazia parte da alimentação deles, nem fazia parte da dieta deles, não, mas eles compravam porque não tinham o que comer, o gado morreu, tudo morreu. Então, cabeças secas de jumento, para eles tirarem dali alguma proteína, alguma caloria para sobreviverem. Os mais pobres, esses compravam estercos de pomba por 5 ciclos de prata. A situação era de calamidade total. O caos se instalou, o desespero tomou conta de todo mundo, ao ponto, pasmem, nós sempre exaltamos e ressaltamos o amor de mãe incondicional, mas chegou até a essa camada da sociedade. O texto diz, acerca das mães, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comamos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Canibalismo acontecendo aqui. Então você vê o surto, para você ver a condição que chegou a luta pela sobrevivência humana. E lá estava Ben-Hadad, e lá estava o rei da Síria, convicto de que ele venceria o povo de Deus. Nesse texto histórico, Verdade de Deus, encontramos pelo menos 3 paralelos. O mundo de hoje também existe em completo desespero. Nós vivemos numa sociedade faminta de alimento, de carências, para o corpo, para a alma. É uma crise moral, o mal aplaudido e o bem é ridicularizado. Uma crise social das relações interesseiras, gente coisificadas, gerações banais. O ser humano, irmãos, hoje, ele não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoje, as pessoas matam por absolutamente nada. Eu me lembro de uma dentista que foi assaltada no seu consultório e ela só tinha R$100. Colocaram fogo nela. O ladrão disse, só tem R$100, então você vai morrer queimada. Queimaram a mulher. É uma crise espiritual onde Deus é blasfemado, ridicularizado, o ser humano adorando a si mesmo. E, irmãos, hoje o mundo também existe em completo desespero. Eu não sei se você assiste um jornal ou lê alguma mídia acerca do que está se passando. A gente sabe que tem a mídia sensacionalista, mas eles não estão inventando, é a realidade das atrocidades que estão acontecendo no seio familiar, dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro dos hospitais e em toda sorte de lugares. O mundo de hoje também existe em completo desespero. O desespero deles é o nosso também. Eu acho que você já percebeu isso. Vivemos em uma Samaria sitiada e o cerco aumenta e só se intensifica. Uma cultura que vai sitiando e vai cercando e vai diminuindo o diâmetro e vai asfixiando a nossa liberdade, a liberdade da sociedade de querer dizer sim ou querer dizer não. Estão instituindo uma ditadura da nossa cultura, onde você tem que pensar sim e você não tem o direito de falar isso. Nós estamos sendo sitiados, a sociedade de hoje. Esse texto também, irmãos, de 2 Reis, esse capítulo 9, ele vai dizer para nós, esse texto ele também diz para nós, não somente que Samaria estava sendo, como nós também hoje, em completo desespero, mas também esse capítulo 7 está dizendo que aqueles a quem Deus decide usar também não é diferente de hoje. Esses são os leprosos. Aqui se dão 4 leprosos. Esses não viviam nas cidades. Você percebe que eles não estavam, presta atenção aqui, eles não estavam nem dentro da cidade, porque eram impuros, e também não estavam lá no cerco dos sírios. Eles não estavam lá e não estavam eles estavam na porta. Esses não viviam lá, se alimentavam de restos da cidade, coletados por parentes discriminados, tidos como impuros. Eles eram obrigados
a gritar, né, o que eram, e se alguém se aproximasse deles, tinham que dizer imundo, imundo, tinham suas colônias, e ali deveriam viver no ostracismo, deveriam viver ali preteridos, abandonados, esquecidos. Deus escolheu pessoas fracas, quebradas e imperfeitas também, como eu e você, para usar, assim como Ele escolheu, meus irmãos, para salvar Israel, para salvar dessa investida, dessa empreitada, desse arrojado ataque. Ele escolheu esses 4 leprosos, indefesos, esses 4 leprosos, incapacitados, mas Ele escolheu esses 4 leprosos. E também, irmãos, Ele escolheu gente como eu e gente como você, que não somos, mas Ele nos faz ser, que não temos, mas Ele nos faz ter a condição de sermos instrumentos dEle, veículos dEle, de sermos agentes de Deus e não vítimas, irmãos, de nenhuma empreitada do mal. Quem crê nisso, diga amém. Inclusive, o texto, se você ler, os capítulos que antecedem, o 6, o 7, o 8, você vai ver que havia um capitão, mas Deus não usou o capitão. Inclusive, quando o profeta fala que no dia seguinte, o profeta diz, naquele dia o profeta diz assim, olha, amanhã, essa abusada inflação, esses abusados preços que estão estabelecendo aqui, amanhã tudo vai acabar e o mercado, os comerciantes, amanhã vão virar o preço e tudo volta a ficar barato. E como você leu comigo, ele disse assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? E aí o profeta diz para ele assim, olha, Ele vai fazer, você vai ver, mas você não vai comer disso, porque ele morre. Deus não usou o capitão. Havia um rei que estava sitiado, que estava cercado, e também com os recursos limitadíssimos e escassos, mas Deus também não usa o rei. E havia um profeta. Havia aqui, nós temos a pessoa, né, do profeta, que aqui se coloca, né, como aquele vidente, aquele que avisa, mas Deus também não usa Eliseu, mas Ele usa, repete comigo, 4 leprosos. Deus usa leprosos, como eu e você. Pecadores como eu e você. Gente simples, imperfeita, carente, para levar boas novas. Porque esses 4 leprosos salvaram a nação. Salvaram a nação. Mas ainda nesse paralelo, meus irmãos, meu paralelo é que assim como Samaria estava em desespero, nós vivemos num mundo em desespero. Assim como lá foram 4 leprosos, gente limitada, finita, gente incapaz, assim também Deus usa a igreja, eu e você. Em terceiro lugar, hoje também é dia de boas novas, e muitas vezes nos calamos. E aquele dia, desse texto aqui, de 2 Reis, capítulo 7, era dia de boas novas. O texto vai dizer, irmãos, que eles decidiram ir arriscando a própria vida. Deixa eu parar aqui e só montar o cenário mais uma vez. Talvez você esteja perdido aí, eu vou ajudar você. O texto está dizendo que Ben-Hadad, rei da Síria, ele vai investir contra, né, o povo de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. E a estratégia que eles usam é de cercar a cidade. A cidade fora cercada. Dias já haviam se passado, uma crise absurda, violentíssima se estabeleceu, o gado todo já havia morrido, toda a relva verde já não subsistia, e eles estavam de mal a pior, ao ponto de, com muito dinheiro, eles comprarem a cabeça seca de um animal, e aqueles de muita renda. Dinheiro tinha, mas não tinha o que comprar. E os menos favorecidos compravam esterco de pombo para comer e obter daquela sujeira alguma energia para si, não obstante as bactérias e os males, mas para viver mais algumas horas. Os cavalos todos também já haviam morrido. O texto vai dizer um pouco à frente que eles pegaram alguns poucos cavalos daqueles que sobreviveram, magérrimos, provavelmente, para irem até lá investigar quando o rei manda. E aí, irmãos, esses 4 leprosos estão na cidade e eles reagem àquilo, dizendo, olha só, se nós entrarmos para a cidade, lá não tem comida, estou morrendo de fome, lá a gente vai morrer. Agora, se nós formos até lá, quem sabe eles deixam a gente viver, o inimigo deixa a gente viver. Então vamos lá, nesse cerco, nesse arraial, né, que ocupava o diâmetro fechado, né, a cidade de Samaria, vamos até lá, quem sabe eles deixam a gente viver. E eles foram. Quando eles vão até lá e quando eles chegam lá, eles se dão conta de que não tem absolutamente ninguém. Eles vão à noite e, inclusive,
O texto, nas entrelinhas, pelo menos na minha interpretação, dá a entender que eles chegaram logo após o jantar, porque a mesa ainda estava posta. E quando eles chegam, entram numa casa, entram numa cabana, tem um banquete na mesa. Eles sentam ali, comem, bebem, entram num cômodo ou outro, pegam riquezas para si, colocam no bolso, pegam ouro, pegam prata, porque eles estavam morando lá. O exército estava morando lá. E aí eles com isso, pegam tudo, botam no bolso, saem dali, esconde. E eles entram numa outra cabana de novo e vem aquilo, come, bebe e pega ouro e bota no bolso assim. Esse é o cenário. O paralelo que eu vejo aqui é que assim como Samaria estava cercada em desespero, há um mundo lá cercado por Satanás em desespero. Nós, irmãos, nos assemelhamos a esse texto, pois nós somos esses incapazes, pecadores, adoecidos, mas que Deus, aprove a Deus, absurdamente Deus, nos escolher para que nós sejamos portadores de boas novas, a fim de que esse mundo seja salvo. Logo, irmãos, também aqui, irmãos, eles pretendiam se calar. Eles pretendiam se calar. E aí, os paralelos aqui. Primeiro paralelo, Samaria em total desespero. Nossa geração nesse mundo também. Segundo paralelo, Deus decidiu usar leprosos em Samaria. Hoje também Deus decidiu usar os que não são, os menos favorecidos, os pecadores. Aqueles eram dias de boas novas, e eles quase que se calam. Hoje também são dias de boas novas, e nós temos nos calado. O cenário dentro de Samaria e neste mundo é de fome. Eu não sei se você já saiu com o nosso grupo, ou se você já saiu alguma vez para evangelizar na nossa cidade. É muito comum você encontrar pessoas dizendo assim, a minha vida não vale nada. Eu não sei o que fazer. Eu estou pensando em é recorrente, frequente. Vá com um grupo de evangelismo, você vai ver. Pergunta a eles, então. Que eles encontram praticamente toda semana alguém dizendo assim, na verdade, o que eu estou querendo é tirar a minha própria vida. Então, a fome, a morte, os valores invertidos, a desvalorização da vida e uma inflação imoral. Uma inflação imoral nessa cultura capitalista. Irmãos, o texto diz assim no versículo 8, né? Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram, se esconderam. No texto aqui, fala para o teu vizinho assim, ó, nesse texto aqui, você é o leproso. Você é o leproso. Você não é o rei, você não é o profeta, você não é o inimigo, você é o leproso. Olha para esse texto, você é o leproso. Olha o que eles fazem. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. Eles esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa, esconderam. Então disseram uns para os outros. O que eles disseram? Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E é sobre isso que eu queria falar com a igreja. A minha primeira direção é falar com a igreja sobre isso. Uma igreja madura, meus irmãos, ela entende o que está acontecendo aqui e veste a carapuça. Nós temos 23, estamos caminhando para 24 anos. E nós estamos na hora de amadurecermos, se não já não passou. Não fazemos bem. Deus despertou eles. E a minha intenção é que Deus desperte a cada um dos irmãos, porque não fazemos bem. O que eles não estavam fazendo bem? Eles estavam pensando neles mesmos. Haviam pessoas morrendo em Samaria, e eles já eram conhecedores de que o cerco acabara, de que Deus já desbaratara os inimigos, e eles deveriam correr imediatamente para lá. Na verdade, entendo eu, se eles estivessem sem forças e deveriam comer alguma coisa correndo para repor as energias de ida e vinda, nem sentar eles deveriam, nem pegar nada para si eles deveriam, porque tinha gente morrendo. Uma mãe, combinada com a outra, comeu o próprio filho, a fim de que depois pudesse gerar outros filhos. E aí, não sei, é um cálculo que a gente não pode fazer, quem é mais importante, quem morre primeiro, a gente come quem primeiro, mas foi isso que fizeram. E a inflação desmedida, descabida, vergonhosa, estava acontecendo ali, onde comprando esterco para comer e cabeça de jumento.
E eles olham então que está tudo resolvido, que está tudo bem, mas eles caem em si dizendo, não fazemos bem. Hoje é dia de anunciar as boas novas. O texto diz, primeiro comeram, segundo beberam, terceiro apropriaram-se, quarto esconderam, e depois em outra tenda, em outra tenda, em outra tenda. Meus irmãos, nós nos convertemos, ou Deus nos converteu. Nós nos arrependemos. Nós éramos pecadores. Nós éramos famintos. Nós estávamos desesperados. Nós tínhamos um vazio no coração. Nós não tínhamos nem eira, nem beira. Nós não tínhamos um pai no céu. Nós não tínhamos Jesus como nosso sumo representante, sacerdote. Nós não tínhamos o sangue do Cordeiro sobre nós. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos habitados por demônios. Nós éramos controlados pelo pecado. E nós éramos como marionetes nesse mundo. Sabe o que aconteceu? Deus nos libertou. Diga glória a Deus. Ele nos libertou. E aí depois de libertos, a gente vê que está tudo bem. E a gente vem então para a igreja. E a gente quer, sabe o quê? Eu quero comer melhor, pastor. Eu quero um restaurante melhor. Eu quero uma mesa melhor. Eu quero uma geladeira melhor. Eu quero uma casa melhor. Eu quero um carro melhor. Nada contra. Nada contra você ter uma santa ambição, um santo desejo de progredir. Mas é só isso? Deus não te salvou para isso. Deus não te salvou para você ficar rico. Deus não te salvou para você apenas, miseravelmente, prosperar. Ou miseravelmente enriquecer. Deus não te salvou para isso. Deus não te salvou para você se dar bem. Deus não te salvou para você casar e pagar as contas. Deus não te salvou para isso. Mas aí nós ficamos comendo. E aí nós ficamos bebendo. E aí nós ficamos nos apropriando. Né? Nós queremos mais. E aí nós escondemos. Somos tomados de avareza. Vamos guardar. Vamos guardar. E vamos entrar em outra tenda. E vamos ver outra bênção. E vamos ver uma igreja melhor. Vamos ver um culto melhor. Não tem o culto da prosperidade aqui não, pastor? Não tem uma unção aqui da gente multiplicar dinheiro, recurso e da minha felicidade e para eu passar na faculdade sem estudar, alguma coisa mesmo? Não tem não, pastor. E aí nós queremos isso. Meus irmãos, o maior desafio da nossa vida não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do nosso próprio coração. Porque é do coração que vem os maus desígnios, é do coração que vem a cobiça, é do nosso coração que vem o consumismo, é o nosso coração que vem o orgulho, a vaidade, a prepotência, é do nosso coração. Nosso maior desafio não é lutar contra as hostes do mal, mas contra o mal que nos habita. E esses leprosos aqui, meus irmãos, eles quando lá chegaram, no arraial, no cerco, no sítio, né, que Ben-Hadad muito bem montou e estava asfixiando a cidade, todos estavam morrendo, todos estavam à beira da morte, muitos já haviam morrido. Eles quando chegam lá, eles pensaram nele, completamente neles, eles pensaram em comer e comer muito, eles pensaram em beber e beber muito, eles pensaram em adquirir, possuir, tomar posse dos despojos daqueles que fugiram, pois por Deus foram assustados, porque o que aconteceu com o exército, pastor? Deus fez manifestar um barulho, um tropel tão grande, de um exército tão grande e tão maior do que o deles, que eles concluíram com si só. Já sabemos, Israel fechou com outros dois povos, ele fechou com os egípcios, ele fechou com outros, e eles vieram então e vão acabar com a gente. E nós que vamos ficar cercados, vamos fugir todo mundo que vai morrer. Bater em retirada. E todos bateram em retirada e nem acabaram de jantar. Nem provaram da sobremesa, olha, nem tocaram nos garfos. E quando os leprosos chegam, a mesa está posta e eles começam a comer, eles começam a beber. Parece até muitos de nós, eu e você, eu me incluo nisso, a gente é salvo, a gente sai do cerco, a gente vê que tem vida, tem prosperidade, a gente diz, eu quero mais, eu quero me dar bem, eu quero isso. Nós nos esquecemos, irmãos, de correr de novo e voltar lá, na nossa família, no vizinho que foi criado com a gente, no menino que jogava bola de gude com você, a gente esqueceu de voltar lá e dizer assim, eu quero dizer para você que o cerco acabou, que Jesus morreu por você, pagou pelos seus pecados, Ele derramou sangue inocente, Ele vai te justificar, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai ter vitória contra o pecado, você não vai ser mais possuído por demônios, e você vai ter vida abundante aqui, e vida eterna acolá, e a ressurreição está garantida.
Não, a gente fica dentro da igreja, irmão, dizendo, ora por mim, por favor, porque eu preciso disso. Ora por mim, porque eu preciso daquilo. Ora por mim, porque eu tenho que fazer. E ora por mim. Nada contra, irmãos, a gente orar. Eu não estou dizendo que isso não faça parte da minha e da sua vida também. Cá com os meus botões eu tenho ainda meus desejos. Mas não pode ser só isso. E não pode ser prioritariamente isso. Esses desejos meus não podem ser só eles. E não pode ser prioritariamente eles. Fora de Samaria, na vida dos 4 leprosos que viram o que Deus fez, eles buscaram satisfação pessoal, consumismo e materialismo, egoísmo, eles esconderam ainda. Vai que alguém toma da gente, esconderam. Insaciabilidade, entraram numa tenda e depois entraram em outra tenda. Então, irmãos, aí qual é o problema aqui? O problema é que enquanto lá fora o mundo está cercado, sitiado, algemado. O apóstolo Paulo vai falar, no linguajar, né, de guerra espiritual, que esse mundo jaz no maligno, a Bíblia que jaz no maligno, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores desse mundo tenebroso. Conversando com a família, que hoje chora amargamente esse óbito que amanhã será sepultado, a gente, sabendo dos detalhes, parece que recebeu a visita de uma pessoa que foi nesse lugar, parece que é de visita de um demônio. Sabe, um demônio? O que eu estou entendendo é que a pessoa que esteve lá, e eu não posso falar muita coisa, mas parece que facilitou o ocorrido, mas foi um demônio, um enviado do diabo, de Satanás. Mas é isso, irmãos, esse mundo tenebroso, essas hostes, essas algemas, essas cadeias que estão lá fora o mundo está assim. E aqui dentro? Bom, aqui dentro nós somos os 4 leprosos, que sabemos que a vida é maravilhosa, que Deus é bom, então vamos comer mais, vamos beber mais, vamos consumir mais, vamos ter mais, porque quanto mais tenho, mais abençoado eu sou. E vamos esconder também. Vamos esconder, não vamos dividir, não. E vamos insaciáveis. O que você precisa? Alguém na mídia aí perguntou a um dos grandes corruptos do Brasil. O que você está querendo? Por que você já roubou tanto? Nem teus netos vão conseguir gastar o dinheiro que você roubou e você continua roubando. Não, porque para a gente é sempre um pouco mais. Um pouco mais. São estômagos insaciáveis. São gargantas, irmãos, que são buracos negros. Querem mais, querem mais. E esses, irmãos, 4 leprosos, parece que é a igreja de hoje. Nós entramos aqui, sabemos das boas novas, sabemos, irmãos, sabemos que na autoridade do nome de Jesus, todo demônio tem que sair. Nós sabemos que na autoridade do nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, toda a culpa cai por terra, porque todo pecado é perdoado. Sabemos, meus irmãos, que em Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Sabemos que a vida tem sentido, sabemos que cada ser humano, Deus tem um propósito com cada criatura, nós sabemos disso. Mas nós não estamos indo lá para dizer isso, porque a gente está gastando muito tempo aqui. Quem está entendendo, diga amém. O texto diz: os que estão sitiados nesse mundo não sabem. Os que estão cercados por demônios não sabem. Os que estão algemados pelo pecado não sabem. Os que estão encurralados pelas trevas não sabem. Não sabem. Aqueles que não invocam o nome de Jesus não sabem. Aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador não sabem. O que eles não sabem? O cerco acabou. Diga, o cerco acabou. O cerco acabou. O diabo fugiu. A morte perdeu, irmãos. A morte foi vencida. E o nosso Jesus está reinando em glória. Vinde a mim, todos vós que estáis de sede. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu sou o pão que mata a tua sede, a tua fome, eu sou a água que acaba com a tua sede. Eles não sabem disso, mas nós sabemos. O texto diz, no versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram
e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a vida. Meus irmãos, o paralelo que eu vejo aqui, a analogia que eu faço aqui, a parábola do evangelho que eu encontro aqui, é que Satanás ouviu e viu os pregos sendo cravados na cruz e a morte e o sepultamento do nosso Senhor. Até então ele se alegrou, ele gostou desse barulho. Mas no terceiro dia, meus irmãos, num domingo pela manhã, ele ouviu o barulho da ressurreição, a pedra revolvida, a fala dos anjos, o anúncio das mulheres, o recado que ele dera a Maria. Então, Satanás fugiu e ele foge da igreja também. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O cerco, diga para o seu vizinho aí, o cerco acabou, meu irmão. Agora, como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Imagine você, esse mundo, essa geração, cercada, sitiada pelos muros e pelas portas do inferno. E Jesus disse, Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra aqui edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos ir lá, irmãos, e derrubar esse cerco, porque o cerco acabou, porque o inimigo foi tirado dos dentes dele, ele foi desarmado, ele foi desmunido. Esse leão foi arrancado todos os dentes, e nós podemos ir lá agora e anunciar para as pessoas que estão lá fora que o nosso rei de amor, ele reina, que ele é Senhor e que ele tem libertação. Agora, meus irmãos, imagine você, enquanto a gente cuida dos nossos botões, enquanto a gente borda aqui a orla dos santos, as pessoas estão ainda lá fora, morrendo. Porque não tem a água da vida, não tem o pão da vida, não tem a chuva de graça que chove sobre nós, elas não têm. Então nós temos que não renunciar e abdicar do seu projeto de vida nesse mundo e na sua breve peregrinação. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é a sua prioridade número 1. E você tem que gastar mais tempo em voltar lá fora e anunciar que o cerco acabou, que o nosso Deus está alimentando o seu povo e que nós temos de novo acesso à árvore da vida. Romanos capítulo 10, versículo 13 vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Preste atenção, faça essa equação comigo. Primeiro, para ser salvo, tem que invocar. Ele é a resposta a todo aquele que clamar. Se você quer saber se alguém é salvo, vai ser salvo, veja se essa pessoa invoca o nome do Senhor Jesus, como Senhor e como Salvador da sua vida. Quem vai ser salvo? Quem invocar. Agora, como é que eles vão invocar se eles não creram? Eles têm que crer para invocar. É uma invocação de quem crê. Como é que crerão? Olha, como é que crerão se eles nunca ouviram? E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como é que vai ser pregado se não forem enviados? A coisa mais bela aos olhos de Deus, irmãos, são aqueles que anunciam as boas novas. Preste atenção. Abra seus olhos da imaginação e imagine a desgraça estabelecida em Samaria. Pense comigo, a desgraça estabelecida. Uma inflação absurda para comer esterco, para conseguir algum tipo de energia. E ainda assim se contaminar com esterco e fezes. Uma mãe diz assim, como é que a gente vai fazer? Não tem de onde tirar absolutamente nada. O cerco era intenso, era frequente, tinha tempo para acabar. E a mãe disse, não tem de onde a gente tirar água, comida, não tem aonde a gente lamber o chão para tirar alguma folha, mastigar alguma coisa, não tinha nada, nada para comer. O que restava, uma meia dúzia de cavalos magérrimos, que usaram depois, mais tarde, você pode ler no texto. Mas não tinha... E a mãe disse, a gente come teu filho hoje, e depois a gente come meu filho amanhã. E estabeleceu-se esse litígio que os irmãos viram aí. Então você imagina
a alegria, imagina a bênção, imagina a melhor visão que eles tiveram foi de 4 leprosos, entrando na cidade, entre os seus mortos, procurando o rei que ainda vivia, dizendo, nós viemos aqui porque hoje é dia de boas novas. Eu quero dizer que o cerco acabou. Eu quero dizer que tem recurso lá para a gente. Eu quero dizer que nós estamos livres. Eu quero dizer que nós vamos viver. Eu quero dizer que Deus nos salvou. Eu quero dizer que Deus nos perdoou. Eu quero dizer que Deus nos restabeleceu para si um povo seu. Imagina esses irmãos, eu acho que deveriam fazer um busto em homenagem a esses 4 célebres leprosos. Um outdoor dizendo, obrigado, Senhor, por essas vidas. Ou constar nos anais da história, em todos os livros de Israel, o nome desses anônimos leprosos que voltaram lá para anunciar, porque senão lá eles permaneceriam. Ninguém teve coragem de romper a barreira e de ir até lá, porque sabiam eles que se fossem, seriam mortos. Mas os leprosos foram e fizeram isso. E nós, irmãos, a analogia, quem está entendendo a analogia, diga amém. E nós, irmãos, precisamos ir lá fora para dizer a esperança. Hoje a gente vê o que a gente não via. No meu tempo de garoto a gente não via. Hoje tem menino hoje com 8 anos, 7 anos, com depressão, com síndrome do pânico. Você está levando teu filho aonde? Ele tem 5, eu estou levando no psicólogo. 5 anos, fazer o que aconteceu, meu Deus? Com 10 anos no psicólogo, o que é isso? No meu tempo a gente não sabia que é psicólogo, não sabia que era problema, a gente não sabia nada disso. Nós éramos blindados, protegidos. Hoje somos expostos, vituperados, agredidos, estuprados, maltratados, violentados, preteridos. Esse mundo é mau, irmãos. E nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de curso, da faculdade, nossos parentes estão no cerco, minguando, asfixiados, cada dia mais. Espiritualmente falando, socialmente falando, claro que é, meus irmãos. Mas nós, irmãos, nós não estamos no cerco. Nós já sabemos. Para nós sabemos que acabou o cerco. Mas enquanto aqui, eu quero comer melhor. Eu quero beber mais. Eu quero juntar mais grana. Bastante grana. Estou garantindo aí, pastor, minha aposentadoria. Nada contra, irmão. Nada contra. Mas desde que primeiro você tem que ir lá. Dizer, acabou o cerco, tá? Satanás foi vencido. Jesus reina. O nosso inimigo, ele está amarrado. Ele está detido, controlado pelo nosso Deus. E ele nos deu autoridade. Autoridade. A vida tem razão e tem propósito. Não se mate. Você não precisa mais se entregar ao álcool, você não precisa mais se entregar à cocaína, você não precisa mais se entregar à maconha, você não precisa mais se entregar às depravações sexuais que é a luxúria, você não precisa mais, porque é um Deus que satisfaz a tua sede, que mata a tua fome. Não é esse o nosso testemunho? Se eu pedisse para os irmãos testemunharem aqui, como é que foi a tua conversão? Lá em Mauá eu pedi para 2 casais de falarem, como é que foi a tua conversão? Eu era vazio. Eu não sabia que a vida era tão boa do lado de cá. Eu era cego, mas agora é a nossa vez, irmãos, de irmos lá dizer isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É dia de boas novas. Olha, irmãos, hoje é dia de ceia. Que Deus nos perdoe se temos facilidade de falar de economia e emudecemos quanto às boas novas. Que Deus nos perdoe se nós temos coragem, expertise e perspicácia para falar de direita e de esquerda, do Senado e do Ministério isso e Y, mas não falamos de boas novas. Que Deus nos perdoe a nossa facilidade de falar do esporte e a dificuldade de falar de Jesus. Nós falamos de tudo, menos ou pouco, de Deus, do seu amor, da vida eterna, da morte, ressurreição do nosso Cristo, da vida abundante que Ele tem para nós e de que só vai ser salvo quem invocar o nome dEle. E eles só vão invocar, irmãos, se eles crerem. E eles só crerão se eles ouvirem. E eles só ouvirão se houver quem pregue. E só haverá quem pregue se nós formos enviados. E a minha santa utopia é que nós sejamos uma igreja
enviada. Missionário. Acabou o culto, cada um de nós nos munimos aqui do soldo de Cristo Jesus, do soldado cristão, que Paulo fala lá, e nós saímos por aí para uma missão, para anunciar que o cerco acabou. Diga, o cerco acabou. O cerco acabou, meus irmãos. Nós não somos mais escravos de Satanás, nós somos servos do Deus Altíssimo. Versículo 8 diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram tal prata e ouro e vestes, e se foram, e esconderam, voltaram, entraram, e dali também tomaram. Versículo 9. Então, disseram uns para os outros. Repete comigo. Não fazemos bem. Repete, não fazemos bem. Não fazemos bem. E hoje eu vim dizer para os irmãos que é bem possível de nós termos que falar isso de nós mesmos. Não fazemos bem. Como eu disse pela manhã, daqui a 100 anos, não vai fazer a mínima diferença quanto você ganhava. Que carro você andou, o tamanho da sua cama, quantos metros quadrados você morava, se você era da classe A, B, C, D, E, todos nós estaremos mortos. E tudo aquilo que você fez e está gastando o seu tempo, daqui a 100 anos, meus irmãos, não vai fazer a menor diferença. Mas se você e eu, todos nós, anunciarmos a Jesus e contarmos para todo mundo que o cerco acabou, que em Jesus há libertação, que em Jesus há restauração, que em Jesus há cura, que em Jesus há vida, que em Jesus, meus irmãos, nós temos novidade de vida, é bem provável, dependendo da nossa doutrina escatológica, que daqui a 100 anos nós estejamos na glória, no céu, dizendo: e aí, irmão? Rapaz, você que me entregou aquele folheto, hein? E aí, irmão? E você? Rapaz, foi você que orou por mim naquele dia. Você estava no evangelismo, né? Aquele testemunho que você me deu na faculdade, aquela palavra, rapaz, como você orou por mim. E olha, depois Deus completou aquela obra. E olha onde eu estou, nós estamos na glória, irmãos. Se você é médico, advogado, contador, doutor, técnico, pintor, irmão, isso não vai fazer a mínima diferença daqui a 100 anos. Mas se você for um cristão advogado, um cristão pintor, um cristão bombeiro, um cristão contador, um cristão em missão, no trabalho, onde quer que for, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Depois de tudo, irmãos, eles voltaram a ser apenas leprosos, mas cumpriram a missão. Deus os separou e usou para isso. Deus separou 4 leprosos para salvar a nação de Israel, reino do norte, contra o ataque de Ben-Hadad, rei da Síria, Samaria sitiada. Quem entendeu, diga amém. Agora, em outra direção, pastor, o que a gente faz quando a vida se torna um caos? Primeiro, não perca a coragem. Diga para o seu vizinho, não perca a coragem. Primeiro foi a coragem para vencer suas limitações e medos. Não se entregue. Foi por isso que os leprosos não permitiram que a sua condição de fraqueza e debilidade os impedisse de prosseguir em busca da sobrevivência por dias melhores. Hoje, visitando essa família que foi acometida de uma catástrofe, eu e Alcione, 7 horas da manhã, eu disse para eles assim: irmão, vocês são os únicos cristãos evangélicos da família. Eu disse para eles: eu vim aqui para chorar com vocês. E a gente chorou. Quando a gente acabou de chorar, eu disse para eles: coragem. Se há gigante em Deus, levante a cabeça e vai lá consolar sua família. Porque, irmãos, quando a vida se torna um caos, não perca a coragem. Não perca a coragem. Eu quero dizer, quando a vida se torna um caos, a igreja não é vítima. A igreja é um agente de transformação nesse momento. É como o bombeiro. É bem provável que se começar a pegar fogo aqui, a gente corra para lá. Mas o bombeiro não, ele corre para cá. O bombeiro não sai correndo. Então nós, irmãos, que temos o nome de Jesus, que temos a presença do Espírito, que temos a palavra de Deus, que temos uma fé inabalável, quando a vida se transforma num caos, a gente não perde a coragem.
a gente continua. E eles assim fizeram. Segundo lugar, eles tiveram ânimo para agir em favor da sustentação de suas vidas. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos, sei lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Lembrando aos irmãos que os leprosos comiam dos restos trazidos pelas famílias que se lembravam deles, e eles comiam dos restos. Se lá não tinha comida, imagina quanto tempo essa turma estava sem comer. Mas ainda famintos, eles não perderam ânimo. Parado não vamos ficar, vamos fazer alguma coisa. Entrar na cidade, vamos morrer. Ficar aqui, vamos morrer. Se a gente entrar lá, a gente pode morrer, ou quem sabe eles não enxergam a gente, quem sabe eles deixam a gente viver. Então vamos para lá. Não perder o ânimo. A palavra ânimo tem na sua raiz etimológica, ela tem a ver com a alma. Não perca a alma. Não perca o ânimo. Não fique desalmado. Não se entregue em nome de Jesus. Diga ao seu vizinho, não perca o ânimo. Terceiro lugar. Terceiro é que tiveram esperança para querem dias melhores. Não perca a esperança. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Para o cristão, a esperança é a única que não morre. Fé, esperança e amor. Desses três, o maior é o amor. A esperança é a convicção que no final, meus irmãos, tudo vai ficar maravilhosamente bem. Nós temos firme esperança. Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles tiveram esperança de dizer, talvez nos deixem viver. Há uma esperança. Eles, irmãos, uma esperança difusa, uma remota possibilidade. Eu e você, nós temos a firme esperança, a firme convicção, porque quem prometeu é fiel. É fiel. Há quem diga que o grande evangelista, avivalista, do século XIX e XX, Billy Graham, ele pregava e algumas vezes dizia assim, gente, pode ficar tranquilo porque eu já li as últimas páginas da Bíblia. Sabe o que está escrito? No fim, vai ficar tudo bem. Diga para o seu vizinho, no fim vai ficar tudo bem. Fique tranquilo. No fim, vai ficar tudo bem. Um amigo meu, a gente brincando de Bíblia, ele disse assim, qual o texto da Bíblia que você mais gosta? Ele disse assim, eu gosto de Apocalipse capítulo 21. Por que você gosta? Porque lá está escrito assim, não haverá mais choro, nem dor, nem fome, nem morte. Não haverá mais absolutamente nada disso. Não perca a esperança em nome de Jesus. Irmãos, finalmente, aproveitem de forma urgente a oportunidade da vida. Você percebeu o turno que eles agem aqui? Você leu sobre diurno, noturno, você percebeu não? Vamos, pois, primeiro eles vão à noite. Era noite, eles foram à noite para lá, tá? Quando eles chegam lá à noite, acontece tudo, na hora de voltar, eles entenderam que seria pecado, seria danoso contra eles mesmos, se eles esperassem o amanhecer para voltar lá. Essa semana, eu tive uma boa informação para dar para um pastor. Ele estava muito ansioso para ter essa informação da denominação. Só que eu me envolvi com algumas coisas e eu sabia que ele estava ansioso para ouvir isso. E eu não falei para ele no dia certo. Eu falei no dia seguinte. Quando eu liguei para ele, ele disse assim, rapaz, eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão. Ele ficou muito assustado quando eu disse, por que você está pedindo para eu te perdoar? O que aconteceu entre nós? Não, o que aconteceu, que eu tenho uma ótima notícia para dar para você, eu deveria ter te dado ontem. Eu não deveria ter dormido sem ter ligado para você. Mas eu me esqueci. Eu quero te pedir perdão. Mas eu vou te dizer agora. A informação que eu tenho para você é essa. Ele falou, rapaz, eu estou esperando essa notícia há 1 ano. Eu disse, me perdoa, eu não consegui falar com você ontem. Eu não fiquei sozinho para ter um particular com você. Vamos, pois, agora. Levante-se ao anoitecer. Não espere o dia amanhecer. O que era mais natural esperar o dia amanhecer. Havia um sentido de urgência, de celeridade, de ação imediata. Entenderam que não poderiam perder tempo, pois era o momento oportuno, a hora certa, o tempo estratégico
para eles agirem. Agora, irmãos, o que me chama a atenção, eles dizendo assim, eles disseram acerca deles mesmos, né? Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Eu quero dizer para os irmãos, antes da ceia, que é bem possível que nós não estamos fazendo bem. Estamos priorizando o nosso consumismo, o nosso estômago, o nosso paladar, o desfrute das guloseimas dessa vida. Nós estamos colocando toda a nossa atenção no trabalho, nos estudos, no academicismo. Eles chamam no inglês os workaholic, viciados em trabalho a fim de produzirem um grande patrimônio. E esses irmãos, esses leprosos, em tempo, eles se arrependeram, reconheceram o pecado gravíssimo de pensar em si mesmos, sendo possuidores de uma grande notícia de boas novas. E eles disseram uns para os outros, se entreolharam e disseram, não estamos fazendo bem. Não estamos fazendo bem. É dia de boas novas. Vamos correr para lá? Vamos, a gente fala com o rei, e o rei dá ordem de checar tudo e anunciar para todo mundo. Vamos correr para lá. Vamos de noite? Agora. E as coisas que a gente pegou? Larga tudo aí, rapaz. Larga a tua folga. Outra pizza? Larga essa pizza. Larga isso aí. Outra ocupação. Larga isso aí. Larga. E investe tempo nas boas novas. Sabe por que o mundo não crê, irmãos, que Jesus é Senhor? Vou dizer para você um dos motivos porque essa cidade não crê que Jesus é Senhor. Porque eles não veem a igreja saindo unânime, em uníssono, para ir lá fora dizer para eles, com lágrimas nos olhos, arrependam-se, cada um de vocês, e recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senão a alma de vocês vai perecer no inferno. Como eles não veem a gente falando sobre isso, a gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala, sabe, de uma porção de coisa, mas esse não é o nosso assunto. Por isso eles não creem. Eles sabem que isso não é importante para nós. Importante para nós é o que estamos comendo, o que estamos bebendo e o que estamos acumulando. Portanto, eles não creem na gente. Paulo, meus irmãos, converteu até gente da guarda pretoriana. Pois até quando no calabouço, algemado, com soldados que faziam sentinela diante dele, os evangelizava. A Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala. A Bíblia diz que alguns dos nossos irmãos foram crucificados, cerrados no meio, cortados ao fio da espada, comidos por leões. Tiveram seus filhos assassinados na sua frente. Foram torturados, porque eles eram portadores das boas novas. E eles sabiam o quão urgente era falar desse amor de Deus. Um paralelo que eu me lembro, quem lembra do livro A Lista de Schindler, né? Eu lembro da cena que ele, comprando judeus, ele comprava judeus e conseguia tirar, né, daquele nazismo e das câmaras de gás. Eu lembro da cena emblemática que ele, quando vai colocar alguém no carro assim, aí ele olha e ele tem um relógio. Aí ele, puxa vida, podia ter vendido esse relógio. Eu tirava mais um judeu de lá. E ele lamenta que ele esqueceu de vender o relógio. Nós estamos, irmãos, e eu vim dizer para os irmãos que não estamos fazendo bem. Eu vim dizer para os irmãos que hoje é dia de boas novas. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. O cerco acabou. O inferno foi vencido. Satanás, irmãos, está desdentado. Ele é um ser, irmãos, que está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Em Cristo, a vida eterna.
E nós podemos anunciar isso para as pessoas que estão lá fora. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé.